Depois de mais de uma década de espera, Tron Ares finalmente chegou às telonas do cinema. Mas será que valeu a pena esperar tanto para o que seria o sucessor de Tron: O Legado? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Um review completo sobre esse filme, sobre o que ele é, sobre o que ele poderia ser e muito mais. Então, se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui. Você assistiu esse filme nos cinemas? Valeu a pena ter ido? Vamos comentar sobre isso em mais um episódio aqui do Rebobina. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta. Salve, salve, colecionadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Luan e esse aqui é o The Pop Journey, seu canal sobre colecionáveis, colecionadores e, é claro, sobre todos os filmes da Disney, sobre os lançamentos e muito mais sobre cinemas, quadrinhos e, com certeza, colecionáveis e Funko Pop. E hoje, nesse episódio do Rebobina, iremos falar sobre Tron Ares, como eu disse para vocês, o próximo e que era para ser o sucessor do filme Tron: O Legado. Então vamos comentar nesse vídeo aqui o que eu achei desse filme, se vale a pena você perder o seu tempo, o seu dinheiro, indo aos cinemas assistindo esse filme, para ver se realmente vale a pena tudo isso. Bem, primeiro de tudo, vamos dar um contexto e uma expectativa para o que seria esse filme. O Tron Legado, lançado em 2010, foi um dos melhores filmes nesse quesito de visual, de audiovisual também, sobre o enredo de filme, uma proposta de ser um novo universo para o filme que foi lançado lá na década de 90, e claro que ele conseguiu se cumprir. E para mim, especialmente, é um dos melhores filmes de toda a história, tá? Tô falando de todos os filmes de todos os tempos. Para mim, eu amo o Tron. Tron é muito bom, eu posso assistir ele a qualquer momento, que ele vai ser ótimo, vai ser perfeito. E Tron Ares veio com a expectativa, né, de ser o sucessor desse filme. Então, se você não assistiu o Tron: O Legado lá de 2010, por favor, vá assistir o filme. É um filme maravilhoso, tenho certeza que você vai amar. Ainda mais por cima que temos a trilha sonora maravilhosa do Daft Punk, que vai ser um dos pontos que iremos comentar aqui no vídeo também. Mas o Tron Ares vem para ser realmente esse legado, né, do que é o Tron: O Legado, para ser um sucessor, para ser quase um filho desse filme, mas que, na minha opinião, não consegue chegar lá. Não consegue ser um filme tão bom quanto é o Tron Legado, não consegue ser um filme visualmente tão bom, enfim, da época que ele é passado, né? Porque a gente tá falando de um filme de 2010 e a gente agora tá falando de um filme de 2025, 15 anos depois. Muitas coisas mudaram, né, na tecnologia audiovisual do cinema. Então, assim, pessoalmente, na minha expectativa, eu acharia que ele ia ser melhor, mas ele não conseguiu chegar lá. No final, ele acaba sendo um filme mais ou menos mediano, mas que não consegue ultrapassar o que Tron Legado é. Bem, agora sobre o enredo e o ritmo do filme, né? Sem dar muitos spoilers, né? Comentando só por cima desse filme, o Tron Ares, ele tem um enredo parecido do que é o Tron Legado, que, novamente, se você não assistiu, recomendo você assistir para ficar mais claro sobre o que é o Tron Ares, mas ele acaba sendo uma mistura do que é o mundo digital e o que é o mundo real. Meio que você tem essa visão, né, do Tron Legado, que você consegue entrar dentro do jogo, viver a expectativa do que é dentro do jogo e voltar para a realidade. Meio que como se fosse aquele filme do jogador número 1, onde ele entra mentalmente, né, entre aspas, espiritualmente dentro do jogo, e ele vive aquela realidade dentro do jogo. O Tron Ares e o Tron Legacy é algo parecido a isso, né? Ele entra dentro da grade, né, que eles chamam, que é o grid. Eles entram dentro da grade para viver aquela experiência dentro do jogo, e o Tron Ares não consegue ser isso. Para mim ficou muito confuso, até quando eu fui assistir com alguns amigos e com a minha namorada, ficou muito confuso, eles ficaram perguntando assim, o que tá acontecendo, onde é que a gente tá agora, quem são essas pessoas? Então, assim, o enredo do filme ficou muito confuso para entender o que de fato estava acontecendo. Então, eu acho que eles poderiam ser algo mais simples no momento de explicar o que está acontecendo naquele filme. Porque é muita informação, é muito personagem, é muita coisa acontecendo, é muito vai e volta, é muito entra e sai, mas é um filme muito confuso nessa parte. E eu acho que uma das coisas que o enredo errou, mais ou menos no meio do filme, foi ter muita informação no filme que poderia ser mais simples. No começo do filme, para vocês terem ideia, são quase 2 minutos ali de um monte de informação parecido com o que é Tron Legado, é como se fossem manchetes de jornal
aparecendo, explicando qual que era o contexto daquele momento. Só que no Tron Ares, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu acho que eles poderiam simplificar muito mais, né? Não deixar mais confuso e deixar a história seguir mais suavemente, não da forma como eles seguiram. Então, na minha opinião, eu acho que pesou muita informação no filme, que deixa muito confuso e meio maçante para quem está assistindo pela primeira vez. Tron Legado é algo muito simples. Você vê que a história acontece ali nos primeiros 20 minutos e a partir disso você já entende o que está acontecendo no filme. E aquele vislumbre das coisas novas, parecido como foi com Avatar, é muito bonito. Então você não entende muito, mas é tudo novo para você. Agora no Tron Ares era para ser tudo novo, mas você já entenderia. Só que não, é muito mais confuso do que era para ser. É muita informação, muito personagem. Então, pessoalmente, eu não gostei disso. Eu acho que poderia ser mais simples e mais simplificado. Nisso tudo a gente tá falando de roteiro, mas se tem uma coisa que o Tron, tanto o Legado quanto o Ares, acerta, é nos vislumbres digitais e também nas ações, nas partes gráficas que acontecem no filme. As lutas que acontecem no Ares, principalmente no começo do filme e durante todo o recorrer, são muito maravilhosos. Os gráficos estão incríveis, as músicas é muito bem feita, não diria perfeito, tá? Porque o Daft Punk eu acho que nunca vai ser superado, a não ser que eles tivessem seguido na sequência e fizessem a trilha sonora desse filme, mas Tron Ares não consegue ser perfeito na música. Eu acho que é muito boa a música encaixa, mas não é aquele encaixe perfeito. Você vê que tá lá, tá bom, mas poderia ser melhor, coisa que o Tron Legado faz. Mas no quesito gráfico das lutas, você vê as lutas dos discos, eles até apresentaram um disco novo nesse novo filme, o que eu achei meio bagunçado, mas você vê que tá muito bonito as coisas estão maravilhosas, as coisas estão brilhantes, as lutas são incríveis, então algo que o Tron Ares faz é maravilhoso, são as lutas e os gráficos, que isso é um ponto maravilhoso para esse filme. Por último, não menos importante, vamos falar das atuações, porque no momento que anunciaram Jared Leto como um dos principais para Tron, eu fiquei meio acirrado. Isso porque nas últimas franquias que ele participou, que foi como o Coringa e também como o Morbius, foram, assim, filmes horrorosos da participação dele. Eu não viria o porquê colocar ele em outro filme, né? Estragar como eu posso dizer? Outra saga de filmes, né? Porque já estragou a Liga da Justiça, agora estragou o Sexteto Sinistro que eles estavam construindo e agora vão querer estragar ainda mais Tron Ares. Então, assim, eu pessoalmente não gostei dele. Não só na atuação, mas escolha de personagem, né? Acho que poderia ser qualquer outra pessoa. Justamente poderia ter sido o mesmo personagem que fizeram no Tron Legado. Eu acho que seria bacana se voltassem com ele ou algo parecido nesse sentido. Mas, pessoalmente, de atuação, não gostei dele como personagem. Eu acho que poderia ter sido qualquer outra pessoa. Muito mais daquilo que ele passa de falar assim, olha, vamos colocar ele e pode ser que ele estrague o filme. E, na minha opinião, não estragou. Mas poderia ter sido outro ator, que não sei se faria um trabalho melhor, mas eu acho que ele, como esse personagem, não ficou bom. Bem, no geral, Tron Ares é um filme mediano. Ele tem ali os seus pontos fortes das cenas de ação, algumas das cenas das músicas, alguns, assim, momentos marcantes, mas eu acho que pesa muito ele não ser um filme tão completo como foi o segundo filme, né? Então, assim, a falta de escolher atores um pouco melhores, a falta de não ter colocado o Daft Punk pra música, a falta de colocar um roteiro um pouco melhor, né, um roteiro muito confuso, vão tirando alguns pontos desse filme e principalmente façam que ele não seja um filme tão perfeito quanto era para ser a franquia do Tron. E como eu já disse, particularmente, eu amo o Tron, então eu esperava muito mais desse filme do que ele foi. No final eu colocaria uma nota 6,5, uma 6 aí, aquele filme que passa de ano, mas passa raspando, né? Mas é um filme médio, acho legal você assistir se você gosta de Tron ou se você gosta dessa pegada meio futurista, é um filme bacana, mas eu acho que vale assim você assistir nas telonas, principalmente se for um IMAX, aí quem sabe se pegar uma promoção boa, acho que vale a pena você ir, mas no geral é um filme médio, dá pra passar de ano ali tranquilamente, acho que é bacana você ir assistir nos cinemas. Mas e vocês já assistiram Tron Ares, esse novo filme que chegou aos cinemas? Chegou aí faz pouco tempo, se não me engano foi dia 12 de outubro que estreou esse filme nos cinemas. E vocês já assistiram esse filme? Vocês concordam com essa minha nota, né, com essa minha review? Pra você que não sabe, eu tô trazendo mais conteúdo de cinema, né, fazendo umas críticas sobre cinema que eu gosto bastante. E eu quero saber de vocês se vocês concordam com isso, o que vocês acham que faltou, o que acham que teve de bom, enfim. Falem pra mim o que vocês acharam aqui nos comentários, vamos falar sobre Tom, vamos xingar o Jared Leto, vamos falar pra ele parar de fazer filme, ou vocês querem que ele venha pra fazer mais filmes, eu não sei. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês e
acima de tudo, se inscrevam e deixem um like se vocês gostaram desses novos formatos que estamos trazendo aqui no canal. Então, sinceramente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero vocês na próxima e até mais.